Olá pessoal, eu sou o André Gurgel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador, um programa que busca trazer conteúdo relevante com pessoas experientes e tudo isso de uma forma bem descontraída para você, comprador. Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O nosso tema do Papo de Comprador de hoje é sobre cultura corporativa. De que forma a cultura da empresa, os seus princípios e valores influenciam na área de compras e no desenvolvimento da carreira dos compradores. Queria agradecer aqui os nossos patrocinadores. O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club com patrocínio da Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, da Level Group, soluções especializadas em procurement e também o apoio da RC Online. Dando início a esse episódio de Papo de Comprador, eu queria apresentar os nossos participantes de hoje. O Yelison Amorim, que é Head de Procurement no Bureau Veritas, a Marcela Vassalo, que é Gerente de Compras na BP, João Barreto, que é Diretor Administrativo e Real Estate na Claro. E já emendando com a primeira pergunta, eu queria saber de vocês o quanto vocês entendem que uma empresa alinhada com uma cultura forte e os seus princípios e valores influencia no desenvolvimento da carreira do comprador e também no desenvolvimento da área de compras. E eu queria começar com você, Yelison. Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui dividindo esse painel com vocês, esse nosso Papo de Comprador. Já acompanhei alguns capítulos e gostei bastante. Érica, obrigado pela sua pergunta. Então, eu acredito muito que, primeiro, para mim, a cultura corporativa é um conjunto de normas, valores e comportamentos. E eu diria ainda mais, ela é a personalidade de uma empresa que não muda com frequência. Então, no meu caso especificamente, nas empresas que eu integrei, eu costumo estudar bastante a missão, os valores dessa empresa e entender na íntegra essa aplicabilidade, como esse conjunto de normas ele acontece nessas empresas, qual a dinâmica. E a partir daí, eu também instituo essa aplicabilidade junto com as minhas equipes, para que a gente junto entenda o que os compradores, o que nós, da área de procurement, vamos contribuir. Qual é essa cultura corporativa? Ela é de colaboração? Ela é de competência? E a partir daí, a gente acaba, com certeza, emanando esforços para chegar a um objetivo comum. Então, dessa forma, Eric, eu acredito que todos acabam evoluindo não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Ana, e você, Marcela? Contribuindo um pouquinho com o que o Yelison já falou, acho que a cultura ela é bastante importante dentro da carreira, primeiro porque questões de motivação, trabalhar acho que numa empresa alinhada com os nossos valores e com as nossas crenças, eu acho que motiva muito mais para que a gente, e a própria cultura faz com que você se impulsione para atingir resultados, Então eu acho que é um ponto bastante importante essa questão do alinhamento e quando a gente está numa empresa que a gente se sente parte, que a gente se identifica com os valores e com as competências que são reforçadas dentro da companhia, isso faz com que a gente tenha intenção de ficar por mais tempo nessa empresa, Então, eu entendo que isso tem impacto direto também no plano de carreira do colaborador. Então, acho que é sempre importante a gente buscar empresas que trabalham focado com aquilo que a gente acredita, quando a gente olha para valores, e isso traz essa colaboração e esse plano de carreira para que a gente dispare aí no futuro. Bacana. E, João, qual a sua opinião sobre isso? Bom, a minha opinião é muito parecida com a da Marcela e também usando a base que o Yelison colocou a respeito de você ter as normas, você ter as regras, tudo definidas. Sim, sem dúvida, as pessoas trabalham muito mais tranquilas e mais soltas numa empresa quando a cultura dela é alinhada com os princípios e com os valores dela. Então, esse ponto de cultura alinhado com o que a gente pensa, com o que a gente faz, sim, vai influenciar muito a vontade de você continuar na empresa, de você contribuir, de você crescer. E vai te dar mais liberdade para atuar. Um complemento que eu acho que vale colocar na cultura, a cultura das empresas, apesar dela ter as regras, apesar dela ter as diretivas e tudo, ela é feita pelas pessoas. A gente mesmo, dentro das empresas, acaba fazendo.
Então, você vai acabar se sentindo melhor onde você tiver profissionais que pensam da forma como você pensa e que têm os mesmos valores que você. Isso acaba criando e fazendo com que essa cultura na empresa seja mais forte e mais colaborativa. Então, eu acho que esse ponto pesa bastante, sim, no desenvolvimento e na atuação de qualquer profissional, principalmente os de compras. Eu queria também fazer um ponto aqui que o João trouxe, se vocês me permitem. A gente não pode esquecer do fato, né, de que ainda mais uma área de negócios, as áreas de negócio nas grandes empresas, nas médias e pequenas também, são muito sensíveis, né? Então, estabelecer esses princípios, esse conjunto de ética, que a gente lembrar, né, a gente está na América Latina, né, em países subdesenvolvidos, onde se a gente não estabelece os princípios, o conjunto de norma ética, a maneira de fazer negócios pode haver desvios aí, acarretar prejuízos para os colaboradores e para as empresas. Então, a cultura corporativa tem que estar bem alinhada e bem estabelecida nesse aspecto principal de ética e de conjuntos que se complementam para fazer negócios da maneira certa. Eu acredito muito nisso também. A gente que é de compras, a gente tem que cada vez mais estabelecer esse conjunto de normas junto com a cultura corporativa. É bacana isso que você trouxe, Alisson, Érica, vocês me permitirem complementar, né? Acho que principalmente quando a gente olha para a nossa função como compras, né, como o Alisson colocou, a gente tem que sempre ter esse cuidado com relação à governança também, compliance e tudo mais, mas eu acho muito o que vem do movimento do mercado, que grande parte das empresas estão trazendo cultura, a questão de colaboração, atendimento ao cliente, né, foco nas relações, né? Então, acho que para nós como compras isso traz um diferencial, né? Porque sai um pouco daquele modelo mais tradicional em que a gente vinha trabalhando no passado, né? E a gente começa a olhar uma coisa mais de engajamento, mais colaborativa, enfim, né, centrado no cliente. Então, eu acho que são pontos interessantes, né? E que trazem uma nova forma de atuar. Complementando até o que a Marcela colocou, essa parte de experiência do cliente é algo que pesa muito. E a gente tem que quebrar um pouco aquela compras do passado, que era uma sala fechada, onde você fazia todas as negociações e entregava o contrato depois para alguém tocar. A gente tem que fazer parte do negócio, a gente tem que estar na frente, a gente tem que ajudar a experiência do cliente, tanto interno quanto externo. Então, realmente, essa cultura, essa colaboração é imprescindível para compras do futuro. Lógico, seguindo todas as regras e evitando que a gente tenha desvios para não ter nenhum problema aí, até pessoal, para os compradores. É um desafio adicional, né, João? É um complemento, né? Vai ser cada vez mais desafiador. Mas acho que é bem nessa linha disso. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que o comprador, ele é o cartão de visitas, né, da cultura da empresa. Porque se a gente pega o tripé, né, dos clientes, a empresa e os fornecedores, né, o comprador, ele está ali na frente, ele está ali transmitindo para os fornecedores qual é a cultura da empresa. Então, é muito importante que todos estejam alinhados, e principalmente a área de compras, né? Eu acho que nesse sentido, a área de compras, ela tem o mesmo papel da área de vendas, né? A gente está representando a companhia perante outras empresas, então a gente tem uma responsabilidade muito grande no sentido de representar os valores, né? Portanto, a questão da cultura, os valores, né? Como a empresa acredita, como ela recomenda que a gente se porte. Então, eu acho que compras e vendas tem muito esse papel aí. Bom, gente, vocês já deram uma particularizada, né, na questão da cultura, já trazendo alguns elementos de discussão sobre como que ela afeta a estrutura de compras, né? Vocês já falaram de compliance, né? A questão da questão de regras e tal, a questão de atendimento ao cliente. A pergunta que eu queria fazer para vocês é como que a cultura corporativa pode afetar o pleno desenvolvimento de um agente de compras, de uma área de compras, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu queria começar contigo, Yelis. Eu identifiquei que há 4 tipos de culturas, segundo a Ross School of Business, que é uma universidade de Michigan. E lá, até para poder responder melhor a sua pergunta, as 4 culturas que eu identifiquei, a primeira é a cultura de clã, que é uma cultura mais colaborativa, com sistemas de valores compartilhados.
A segunda é a cultura que a gente chama até um termo que eu não conhecia, uma cultura de adocracia, que diz respeito a processos corporativos mais simplificados e equipes multifacetadas com diferentes formações, mas que atuam para um objetivo final. A terceira é a cultura de mercado, uma cultura mais voltada para resultados, competição e lucro. E a quarta e última é a cultura mais hierarquizada, né, hierárquica, vamos por assim dizer, procedimentos estabelecidos, monitoramento de tarefas e atividades. Então, discorrendo entre essas 4 culturas, com certeza a resposta é sim. A cultura corporativa afeta numa estrutura de compra, sim. Eu tive a oportunidade de ser gestor em 3 segmentos diferentes já. No segmento automotivo, onde a gente enxerga muito de forma clara, essa cultura hierárquica, com processos densos, estabelecidos, monitoramento das tarefas, definição de responsabilidades. E depois eu trabalhei no agronegócio, onde já era uma cultura totalmente diferente. Uma cultura mais de colaboração, de clã, face ao problema de infraestrutura do nosso país, aos centros de compras estarem descentralizados, né, em um país como o nosso, de dimensões continentais. E agora, por último, eu estou trabalhando numa empresa de serviço e consultoria, onde eu consigo enxergar essa cultura de mercado muito mais voltada para resultado, uma competitividade entre as empresas e que foca muito nas maiores margens, né? Serviço é isso. Então, a estrutura de compras, eu diria que deve se adaptar a esses modelos de cultura corporativa, devemos identificar quais estão, ela influencia, mas que há espaço para todos, há espaço para geração de valor em todos, há espaço para compartilhamento das melhores práticas do time, há sempre espaço para gerar valor, para compartilhamento das melhores práticas, com o time de compras, entendendo na íntegra qual o seu papel e qual cultura corporativa está inserida. Legal. Marcela, e você? Como é que você acha que a cultura pode afetar a estrutura de compras? Eu concordo com o Yerson, André. Acho que a cultura ela impacta não assim tanto a forma de trabalhar quanto o foco do resultado, né? Eu tive experiências bem antagônicas já, né, em empresas em que o foco era a redução de custos, então toda a estratégia de compras e todos os movimentos e todos os projetos eram direcionados para a gente reduzir custos e alavancar a margem da companhia. E também, né, já tive experiência em que a área de compras muito mais como uma área consultiva, como um advisor, né, atendendo o cliente, viabilizando os projetos, né, numa linha um pouco mais de engajamento. Claro, sempre olhando a questão de custos, porque acho que isso, né, é inerente à nossa atividade, não tem como ser diferente disso, mas a cultura ela leva muito mais. A gente vai focar no resultado financeiro ou se a gente vai focar mais num resultado mais colaborativo, enfim, ponderando questões técnicas e comerciais. Então, toda essa cultura, ela direciona a forma como o comprador vai atuar, quais objetivos ele vai buscar, onde ele vai mapear as oportunidades, como é que ele vai se relacionar com o cliente, com o mercado fornecedor. Então, acho que é fundamental essa questão e, assim, né, eu acho que o primeiro passo, né, colocando uma pessoa que está entrando num novo desafio, numa nova empresa, entendo que o primeiro passo é conhecer a cultura corporativa, entender os valores, né, para que objetivos a companhia e a área de compras, né, ela é driveada para que a gente consiga estabelecer o nosso plano de trabalho e buscar os nossos objetivos e resultados. Puxando um pouquinho de cada um, eu concordo com o Yerson, sim, existem os 4 modelos. Na verdade, eu também não conhecia o segundo, tá? Que realmente é um pouco diferente o nome que você usou. Mas, de qualquer forma, a cultura da empresa em si, ela vai depender muito de como os executivos e como as pessoas dentro atuam. Por mais que ela seja colaborativa em termos de entregar resultado, tipo clã, mas se cada um fizer a colaboração, mas pensando só no seu resultado interno, é um problema. O comprador tem que entender direito onde é que ele está se encaixando, que foi o que a Marcela falou. Ele tem que olhar essa cultura e ver, mas não só para entender o processo da empresa, mas entender também como é que se atua dentro de cada departamento e como é essa interação para que você tenha o resultado. Você pode ter um foco muito forte em resultado ou em redução de custo. Eu vim de um turnaround agora há pouco tempo, inclusive, né, com a área de compras,
estava comigo. Você tem que baixar custo, você tem que estar brigando o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo você não tem que brigar com a área interna para chegar no custo, você tem que fazer parte e convencer a área. Então a cultura ajuda sem dúvida, porque culturas, por exemplo, muito hierárquicas que chegam num ponto de criar silos entre áreas, você passa a não ter uma interação. E isso impacta muito negativo para o pessoal de compras. Agora, se você conseguir ter interação e passar a atuar numa parte colaborativa e ser um consultor dentro da área de negócio para ajudar a chegar no resultado, esse é um grande ganho. Então, a cultura sim vai impactar, e ela vai impactar inclusive da forma como ela é conduzida pelas pessoas da empresa. E isso, cada um que está dentro da empresa pode tentar mudar. Algo longo, não é algo que você consegue de um dia para o outro, mas eu acho que essa participação, tanto nós como gestores, quanto os compradores, também tem que buscar, que é quebrar um pouco essas barreiras que tem entre áreas, e você, mesmo numa cultura que mais focada em hierárquico, em você ter controles dos processos mais rígidos, você conseguir ser colaborativo e conseguir fazer a diferença. Sim, impacta, mas nós conseguimos, eu acho que, passar por cima, sofrendo às vezes um pouquinho, mas a gente consegue buscar algo melhor também, mesmo com uma cultura diferente. Perfeito, João. Assim, todas as experiências que eu até citei, claro que o core central sempre foi redução de custos, né? Eu acho que a gente atua aí diretamente nas margens, né, das empresas que a gente trabalha, fazendo uma boa negociação, estabelecendo bons processos e criando uma cultura interna. Colaborativa é a que mais funcionou até então. Há empresas, né, que são muito mais agressivas, igual você mencionou, essas mais hierárquicas, que a gente acaba tendo um trabalho aí, digamos que até dobrado, né, uma vez que implementar resultados implica muito em ser colaborativo, em comunicação não violenta, em também trabalhar em time. Só que sempre nós todos aí, compradores há muitos anos, já sabemos, ou não, sabemos que o principal é redução de custos sempre. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco, e aí vale um pouco a cultura, às vezes facilita, às vezes dificulta, Isso. mas quebrar a visão de que compras é um back-office para fazer redução de custo. Perfeito. Compras é parte do negócio para chegar numa melhor solução que entregue um resultado para a empresa total melhor. Nem sempre o menor preço é o melhor resultado para a empresa, é o melhor EBITDA no final. Então, isso daí a gente tem que tomar alguns cuidados também. A gente tem que entender o negócio, saber que não adianta simplesmente buscar o menor custo, porque você pode ter um resultado final não tão bom. Não, perfeito, João, eu concordo 100%, eu acho que aí é que está o grande desafio, né, a gente conseguir fazer toda essa análise, né, esse TCO, olhando todas as variáveis e todos os impactos que aquele serviço, aquela solução, aquela tecnologia, aquela infraestrutura vai trazer dentro da companhia, né, eu gosto muito do que eu faço, sou apaixonada aí pela área de compras, eu acho que a gente, reforçando o que você falou, a gente tem um papel muito importante nas organizações, a gente, de fato, viabiliza estratégia, a gente, né, chega no resultado, no EBITDA esperado. Então, a gente tem, sim, de fato, eu acho que esse movimento de cultura que vem acontecendo nas companhias, ele é um reflexo do que vem acontecendo com o mercado, né? E, de fato, assim, a gente está na era do engajamento, a gente está na era do cliente na centralidade. Obviamente, custo sempre vai ser uma pauta importante, então a gente sempre vai ter que brigar pelos melhores resultados, mas olhando num contexto um pouco mais amplo, não somente a linha de custos, né? Acho que a gente tem que olhar esse contexto geral, como você muito bem colocou. Como que vocês entendem isso? Vocês acham que é uma questão de conflito? Vocês acham que a empresa que tem uma mesma cultura já arraigada, como que trabalha com essas diferentes posições, as diferentes gerações? Vocês acham que isso é possível? E qual seria o segredo para dar certo? João, vamos começar por você agora. Sim, eu acho legal ter essa diferença de pessoas e de culturas por faixa etária, inclusive. A diversidade, eu acho que é algo muito importante hoje em dia.
E, independente da cultura, você precisa ter os dois lados, tanto essa geração nova quanto um pouquinho do pessoal um pouco mais velho, que nem a gente, para balancear essa entrada no mercado de trabalho. O que a gente tem sentido muito nas empresas aí? Você vê muita gente nova chegando com aquela vontade de mudança, com aquele engajamento de fazer a transformação, de querer o negócio mais rápido, de conseguir agilidade. A gente ouve muitos projetos Agile, a mudança, a transformação digital, tudo acontecendo muito rápido. Só que tem um problema com essa geração que a gente tem notado também, ela tem uma resiliência muito menor. Então, quando ela pega uma cultura muito enraizada, uma dificuldade dela conseguir colocar as ideias ou de fazer a transformação que ela quer num prazo muito rápido, ela quer sair rápido também da empresa. Então, esse balanço entre gerações dentro de uma mesma organização, eu acho que ajuda a equilibrar um pouco isso. A gente tem um papel aí de também de mostrar para essas pessoas novas que têm essa vontade e essa diligência muito grande, muito rápida de fazer as mudanças, que o mundo não vai mudar em um dia. A gente não ganha, que nem o pessoal fala em corrida de carro, por exemplo, você não ganha uma prova na primeira volta. Na natação, não é nos primeiros 50 metros que você ganha uma prova de 500 metros. Então, você tem que ter essa condição de passar isso também para as novas gerações, para que a gente consiga fazer a transformação também da cultura. Não é simplesmente do transformação digital ou da aumento da velocidade. Isso em compras está acontecendo muito. Você entra com pessoas que já acham que eles já conseguem fazer uma negociação rápida, que tem que ter uma ferramenta que agilize isso de um dia para o outro, e nem sempre é assim. A gente precisa entender o negócio, você precisa estar junto com as áreas de negócio para poder acompanhar. E também vale que o antigo, aquele cara que gostava de ter tudo certinho, fechar o processo, poder fazer todas as negociações, também não atende mais hoje. Ele também precisa ser um pouco mais ágil. Então, o balanço dessas duas gerações dentro de um time ajuda você a conseguir chegar no resultado que é o esperado hoje do mercado, que é o time to market, que é o cliente centrado, que é você estar conseguindo dar a experiência final, tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo, de boa qualidade. Eu gosto dessa questão da diversidade, né? Acho que grande parte das empresas vem colocando isso na pauta, né, da companhia, diversidade não só de idades, mas de gênero, né, enfim, e uma série de outras questões, porque eu acredito muito que um time diverso ele tem uma capacidade de entrega, de realização muito maior do que um time alinhado ao mesmo perfil, né? Então eu valorizo bastante essa questão da diversidade, né? Como o João trouxe, os millennials, enfim, geração, né, mais recente, com um pouco mais de ansiedade, mas também muito mais alinhada e muito mais familiarizada com digitalização, né, enfim, automatização, toda essa transformação digital que a gente está vivendo da indústria 4.0, então eles já vêm muito mais bem preparados para isso, mas, por outro lado, a gente tem que trabalhar algumas outras competências com eles, né, enquanto as pessoas que já têm, até por ter um pouco mais de experiência, né, e vir, enfim, de uma outra escola, né, de um outro momento da área de compras, eu acho que traz também competências e valores que são importantes no desenvolvimento das atividades. Eu acho que a gente, como líder, né, o grande desafio é a gente mesclar isso, né, engajar a equipe, deixar isso sempre muito... Eu gosto muito de colocar isso na pauta, de que as pessoas, com o meu time, de que as pessoas são diferentes e que isso é a parte legal da coisa. Então, cada pessoa tem um soft skill ou tem uma competência um pouco mais aguçada. Então, o que eu venho promovendo muito da gente, né, trabalhar na linha da colaboração. Então, os projetos, enfim, têm sido muito mais trabalhados com um líder e um co-líder, mesclando bem essa questão dos perfis para a gente alavancar essa diversidade, né, e trazer isso como um diferencial, como um benefício. Também gosto bastante do tema de inclusão e diversidade, né? Eu acho que as diferentes perspectivas se complementam e que, independente da cultura corporativa que estejamos estabelecidos, inseridos, dois valores principais aí devem estar sempre se destacando: respeito e empatia, né? Então, com esses dois valores, a gente vai conseguir
alcançar todos os objetivos. Por quê? Respeito aos profissionais que dedicaram anos de carreira para a área de compras ou para qualquer área que seja, e também se colocar um pouco no lugar desses novos profissionais, né, que chegam com esse afã, com esse ímpeto de mostrar resultado e aproveitar o melhor dos dois perfis. Eu acabo também sendo o gestor mais jovem aí das empresas que eu entro e acabo gerindo também profissionais com mais idade, né? E tem sido um privilégio, eu tenho aprendido assim sobremaneira a forma de como tratar as pessoas, a forma de como ser um gestor melhor, como extrair o melhor de cada colaborador, porque no fim do dia todos querem ser bons, todos querem mostrar resultado, e é nosso papel, né, como líder, entender isso e adequar a melhor cultura corporativa. Então é possível e a gente tem que fazer dar certo. Não tem mais espaço hoje em dia para culturas, independente da cultura, ter gestão de gerações. Acho que hoje isso já não cabe mais. Pode ter sido um problema no passado, falava-se muito, mas eu não tenho mais visto isso recentemente nas empresas que eu passei, ou é porque também eu já não dou espaço para que isso aconteça nas minhas equipes, e com os meus pares, e enfim, as diferentes perspectivas devem e se complementam. André, o papo foi super interessante hoje, né? Mas a gente vai ter que dar um break. Pois é, mas a gente continua na semana que vem. Não percam. Não dá para perder.